campainha tocando. Agora não tem mais essa interrupção. O tema aqui de hoje, ele é servir a Deus e a Mamon. Está no capítulo 16 do nosso Evangelho. E eu também me baseei para fazer aqui o estudo de hoje, também no nosso Livro dos Espíritos, na terceira parte do nosso livro, que trata de lei de igualdade. Então, eu vou mesclar um pouco aqui. Não vou falar o que é um, o que é o outro, mas se vocês lerem a lei de igualdade, vocês vão perceber o que eu estou falando. Eu só vou ler aqui, inicialmente, o capítulo de Lucas, é o capítulo 16 também, no versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, quando se fala nesse capítulo de servir a Deus e a Mamon, Mamon representa a riqueza. É como se fosse uma representação de um Deus da riqueza, dos bens materiais. E é preciso muito cuidado quando a gente vai falar sobre isso. A gente não quer aqui demonizar a riqueza. Nem Jesus fez isso. Mas falar dos perigos que é a riqueza e também a pobreza, também a falta da riqueza. Os dois aspectos. Nosso Evangelho, ele trata dos dois aspectos. Então, numa determinada existência, pode ser que alguns de nós fizemos mau uso da riqueza que nos foi confiada. Não fomos úteis com aqueles bens materiais. E, de repente, a gente realmente se arrependeu muito no nosso desencarne e fizemos verdadeiros votos de pobreza. Então, muitos de nós já nascem com algo que trava, com até um preconceito com relação à riqueza. Enquanto alguns enaltecem, tratam a riqueza como um Deus, alguns também a demonizam. Então é preciso ter equilíbrio. Todos os ensinamentos que a gente estuda dentro do Espiritismo, dentro do nosso Evangelho, são dentro de uma questão de equilíbrio. Então, se a gente fez mau uso, a gente não tem que sentir a culpa, tem que sentir o arrependimento. O arrependimento é sempre bom. Seja o mau uso da riqueza, seja o mau uso do poder, da nossa inteligência, que também é uma forma de riqueza, conhecimento. E então, se a gente fez mau uso num determinado momento da nossa vida, seja nessa ou seja em anteriores, é preciso arrependimento, mas a culpa, ela trava. A época da culpa foi a época de provas e expiações. A gente está entrando em regeneração, a gente tem que pensar diferente. A partir de agora, a gente tem que expandir consciência. A gente tem que fazer reparações, nos transformar e transformar a nossa sociedade, as pessoas que convivem com a gente. Esse é o nosso objetivo. Em todas as palestras, nesse momento que a gente está vivendo de transição, a gente sempre vai falar sobre isso, sobre equilíbrio, sobre transformação. Então, Mamon é uma representação do dinheiro. E até alguns terapeutas holísticos, eles costumam usar um termo para fazer a cobrança dos valores pelo serviço, eles costumam falar energia de troca. É algo até interessante, falar sobre energia de troca. Então, o futuro, talvez daqui a umas 3 décadas, que a gente já esteja muito mais próximo de terminar essa transição, que vai demorar tudo isso mesmo, e um pouquinho mais que isso. E talvez a gente já não tenha o dinheiro da forma como ele é hoje. Talvez seja uma forma de escambo, mas forma de troca mais moderna, não igual era no início da civilização, mas talvez seja de uma forma mais positiva, de uma forma mais justa, sem explorar, sem enganar ninguém, com os produtos que a gente vende, sem explorar quem está oferecendo um serviço para a gente. Então, aqui no nosso Evangelho é falado, por que nem todos são ricos? Por que nem toda a população é rica? Por que só alguns? E poucos,
E a resposta que o nosso Evangelho traz é: porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios, previdentes para conservar. A gente fala, então é isso, né? Quem tem dinheiro é porque foi assim, né? Mas aí no nosso livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, ele fala que existe a forma de adquirir os bens materiais pelas nossas aptidões, mas também existe pela astúcia, pelo roubo, né? Pela exploração. Existem os dois aspectos, né? Então, e existe até um questionamento de... e as pessoas que têm a riqueza, mas é notório que elas não têm a capacidade de frutificar isso para o bem, de fazer algo bem. É notório. Ela vai passar a vida inteira, né? A gente olha e fala assim, nossa, vai passar a vida inteira e não vai fazer o bom uso disso. Pode ser um preconceito nosso também, né? Um mau julgamento. A gente não sabe o que a pessoa faz nos momentos que a gente não vê. Mas existem algumas pessoas que são assim mesmo. Usam só para o seu prazer, para o seu benefício próprio, né? Para autossatisfação, né? Para satisfação apenas de si mesmo. Compram pessoas, né? Não só bens materiais, mas as pessoas também. Então, o que o nosso Evangelho traz é que isso são provas, né? Prova para... Então, a riqueza é um meio de prova e, ao mesmo tempo, é um meio de causar uma evolução na humanidade. O que o Evangelho fala é que se todo mundo tivesse igual, alguns avanços tecnológicos, alguns avanços no progresso do nosso mundo não aconteceriam. A gente acabou de passar pela pandemia. Imaginem o quanto que foi necessário gastar para desenvolver a vacina. O quanto foi necessário investir em diversas partes do mundo, quantos cientistas, quantas equipes foram mobilizadas, equipamentos, material químico, né? Quanta coisa foi desperdiçada até chegar na solução. E chegou em 1 ano, né? Ou menos. Né? Chegou numa vacina. Então, era necessário. Às vezes é necessário, às vezes não. O que o nosso Evangelho fala é que é necessário sempre que exista um acúmulo de valores em algumas partes do mundo, ou com algumas pessoas, com alguns profissionais, para que exista esse avanço tecnológico. Porque existem, sim, pessoas que não são laboriosos, não são previdentes, não têm conhecimento. Se o dinheiro estivesse na mão deles, eles fariam mau uso. Até pela incapacidade de saber manipular isso. Ou pela evolução, tanto intelectual quanto moral, que tem. Então é necessário que em alguns momentos da humanidade, algumas pessoas tenham isso. Mas existe o mau uso, né? Então, de repente, eu nasci numa família privilegiada, nunca passei necessidade na minha vida, porque eu seria o desenvolvedor da vacina. Ou seria um médico que iria desenvolver a cura para uma determinada doença, uma técnica. Mas no decorrer da minha vida, eu tinha ali acesso ao curso, que não é barato, não é qualquer um que faz um curso de medicina, ou alguns outros cursos para desenvolver a parte química, mas principalmente medicina. E de repente eu vislumbrei que eu poderia ganhar dinheiro, poderia ter prestígio, ficar conhecido, famoso, para algo diferente daquilo que eu fiz no meu planejamento reencarnatório. Então todos nós somos testados, né, o tempo todo. E não é Deus que testa. Né? As leis de Deus, elas são automáticas. As leis naturais são automáticas. Então, alguns que são ricos numa existência podem ser pobres em outra. E aqueles que são pobres numa existência podem ser ricos em outras. Então, todos nós já passamos por todas as situações. As situações de mais poder, de menos poder, de mais dinheiro, menos dinheiro, de comandar, de ser comandado. E se a gente for avaliar até um exemplo grande que a gente tem, que foi Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico Xavier.
no livro 2000 anos, ele era da turma dos romanos, né? Ele era quem estava no poder. E se a gente for ler os livros seguintes, existem livros que ele relata que ele foi um servo. Então ele tanto esteve numa situação de poder, como ele também esteve numa posição inferior. E todas elas fazem parte da história dele, do acúmulo de conhecimento que ele teve, para depois ele chegar a ser o mentor do Chico, né? Que também deve ter uma história incrível, né? As vidas anteriores do Chico. Então cada um possui a riqueza por sua vez, numa determinada vida. E tudo é regido, né, como eu falei, leis naturais. E a gente pode pensar em lei de ação e reação, causa e consequência. Então tudo exige um equilíbrio. Então, se eu tenho uma doença, diabetes, e eu sei como que deve ser minha vida, as regras da minha vida, a disciplina da minha vida, e eu não sigo aquela disciplina, eu vou ter uma vida menos saudável, com um pouco mais de sofrimento e talvez até desencarne antes. Então a gente tem esse conhecimento. Então a gente tem escolhas também. Cada um tem um tipo de escolha que faz. E a consequência. Então a pobreza, né? A riqueza ela é uma prova num determinado sentido, mas a pobreza também. Então o que o nosso Evangelho nos traz é que a pobreza ela também é uma prova de paciência. Uma prova de paciência e também de resignação. E o que é resignação? Resignação é aceitar uma determinada situação. Não aceitar como, por exemplo, na Índia, né? Eu não sei como que é hoje, mas a Índia ela era para ser um centro espiritual do mundo, né? Era uma promessa, né? Inclusive por Cristo, né? De um povo que deveria alavancar a evolução moral. E o que eles erraram foi na questão das castas. Então, determinadas pessoas nasciam numa determinada casta e não poderiam evoluir. Você estava condenado a ser daquela classe social, para sempre. Então, isso não existe, né? Então, nós não podemos pensar assim, que uma pessoa está pobre e ela vai ficar assim pro resto da vida. Então, naquela vida, ela nasceu pobre, ela vai continuar pobre até o final da vida. Na outra reencarnação, aí ela vem numa outra situação. Não, não é isso. Então tem que ter uma aceitação, mas a gente sempre tem que querer se mover. Nunca entrar na culpa, né? Eu sou pobre porque eu sou culpado. Não. De repente você fez bom uso da riqueza numa determinada vida e nasceu pobre numa comunidade que você, pelo conhecimento que você tem, você pode alavancar ali o progresso. Você pode, de repente, formar uma cooperativa ali, uma economia solidária, associativismo, né? Juntar ali os moradores do seu bairro e criar uma atividade econômica. Pode acontecer isso. Se associar com pessoas que tenham dinheiro que possam investir ali. Então, talvez você tenha vindo ali, não por um castigo, né? E não existe castigo. Então, a gente nunca sabe a função, mas a nossa vida sempre tem que ser útil. E a riqueza é um teste de caridade e de abnegação. O que é abnegação? A abnegação é você abrir mão de coisas que você gostaria de fazer em prol de tornar a sua vida mais útil. Então, ao invés de comprar o iate de luxo lá, estava vindo para cá, estava vendo que tem um cruzeiro aí que parece que o mais barato, vai rodar o mundo, vai custar, o quarto mais barato é 500 mil. Né? O mais barato. A gente fica pensando, nossa, o que poderia ser feito, né? O que poderia ser investido com isso, né? Se eu tivesse dinheiro, acho que eu não usaria dessa forma, mas que ponto de vista interessante eu tenho, né? Então, e qual que é a prova mais riqueza, né? Então, a prova mais terrível, né? A riqueza ou a pobreza? Então, um é um teste de paciência, né? De abnegação, e o outro é um teste em que você tem a facilidade, né, de excitar ali os excessos, né? Você tem o dinheiro, você pode usar, você pode comprar as pessoas, todo mundo gosta de você, então você acaba sendo corrompido, né, pelo que você tem. Você se autocorrompe. Então a gente é experimentado o tempo todo.
É 8h35, né? Termina? É. Então, o que explica para a gente isso, essa desigualdade das riquezas, o Espiritismo ele tem esse potencial, né, de fazer a gente entender tudo isso, né, que tudo é equilíbrio, né, que a gente deve passar por um determinado papel numa vida e depois na outra a gente desenvolve outros. E às vezes até um dom que a gente tem, vamos supor que a gente saiba tocar violão e eu poderia nascer já com 5 anos de idade tocando violão. Mas eu não sei tocar naquela vida porque naquela vida aquilo vai ficar adormecido. Aquele conhecimento vai estar dentro de mim para ser usado depois. Mas nessa vida, a utilidade que eu tenho, o planejamento que eu fiz, ele deixa aquilo em estado latente e o que vai aflorar são outros dons, outras capacidades, de acordo com aquilo que a gente planejou. Alguns de nós participaram desse planejamento e outros planejaram por nós, né? Mas tudo é uma questão de equilíbrio e a pluralidade das existências é que explica isso. Então, o Espiritismo ele sempre pensa em progresso, sempre em evolução, sempre em avanço. A gente está falando que a gente vai entrar no mundo de regeneração, que daqui a pouco não vai ter mais a moeda, vai ter uma energia de troca, né, que já hoje é um nome, mas com o tempo vai ser realmente algo mais real. Então, com o tempo, a gente vai se desmaterializando. Né, os mundos superiores eles são menos materializados. Então, a gente tem que aprender a se desmaterializar também. Talvez no futuro a gente não coma carne, a gente tenha uma vida mais leve. Eu ainda comi hoje. Mas a gente vai mudar o nosso comportamento para ter uma vida menos materializada. E também saber se desprender também dos bens materiais e fazer algo útil, fazer com que isso seja uma ferramenta de progresso para a humanidade e de ajudar as pessoas, isso também é se desmaterializar. Então, a partir desse momento que a gente faz o bom uso disso, das nossas riquezas, do nosso conhecimento, de todo esse poder que a gente tem, que a gente compartilha isso, a gente também está se desmaterializando e a gente está se aproximando mais desses mundos superiores. A maioria de nós aqui está aqui pela última vez. A maioria da humanidade está pela última vez. Vai reencarnar num mundo inferior a esse. Não é a maioria. Então, quem ficar aqui é porque está na frequência de um mundo de regeneração, de um mundo mais evoluído, do mundo que não exista, que alguém explorar alguém é um escândalo. Então, Santo Agostinho fala que nos mundos superiores, os mais fortes protegem os mais fracos, os mais sábios ensinam os menos sábios. E até quem tem mais, não é muito mais. Talvez seria o mais que a gente vê na Suíça, que quem tem mais é um pouquinho mais, não é essa desigualdade que a gente tem aqui. Então, quem tem mais tem pelo mérito, pela responsabilidade que assumiu para determinadas funções. Então, se a gente for pensar como que seria isso, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala que lá, morando em Nosso Lar, ele tinha um bônus hora, né? Tinha dinheiro ainda, só que era uma energia de troca. Ele tinha um bônus hora que ele acumulava quando ele ajudava nos resgates que ele fazia no umbral, quando ele atendia dentro do hospital, na colônia espiritual. Então, todos aqueles trabalhos que ele fazia, ele ia acumulando bônus hora que ele poderia utilizar para uma determinada coisa, até para adquirir um imóvel ali, né? Porque no começo ele morava de favor, né? Na casa de uma família. Então, existia ali o dinheiro, mas ninguém passava fome. E tinha alimento ali, ainda tinha alimento em Nosso Lar. Eles ainda precisavam disso. Todo mundo tinha alimento, todo mundo tinha assistência. Às vezes ficava meio apertado, porque teve não sei se foi a Primeira Guerra Mundial que aconteceu, e que eles tiveram que atender pessoas muito próximo do limite da capacidade, mas todos tinham atendimento. Então, as necessidades básicas, elas eram atendidas, mas algumas pessoas tinham mais bônus hora. Porque imagina, quem assumia a responsabilidade do ministério da reencarnação, do planejamento reencarnatório. Imagina a responsabilidade desse ministério. Então, com certeza, tinha mais bônus hora. Uma responsabilidade que pouca gente queria assumir. Né? Então, é assim que deve ser.
No nosso evangelho também ele fala sobre e as heranças. A gente está falando de adquirir riqueza pela capacidade, ou explorando alguém, roubando. Mas e quem tem a herança? Que mal tem herdar? E o que a espiritualidade nos traz é que não é errado herdar. Mas se você não for merecedor, se você não tiver, não fizer bom uso disso, com certeza você vai perder. Quantas empresas familiares a gente conhece que o pai que fundou a empresa, deixou a empresa para os filhos e ela foi à falência. Então, se não existe uma utilidade na existência daquelas pessoas para fazer uso daquela riqueza, aquilo vai ruir. Assim como alguém que pode não ter nada e pode de repente aparecer uma riqueza inesperada, alguém possa investir nele. Então, e aí ele complementa, tá, tudo bem, mas e aquela herança? O pai, ele não adquiriu aquilo de forma digna. Ele adquiriu com, tráfico de drogas ou qualquer outro meio menos digno. Os filhos têm culpa disso? Também fala que não, mas depende. Eles reconhecem, se eles sabem da forma como aquele dinheiro foi adquirido e enaltecem a forma que ele foi adquirido, então eles são iguais àquele que deixou essa herança. Se eles pegarem isso, eles têm consciência desse dinheiro que foi mal adquirido, que eles herdaram, mas eles dão uma utilidade, de acordo com o que a gente está falando aqui, de lei de ação e reação, de progresso, de igualdade, de amor e caridade, então aí não tem problema. Então tudo vai dar utilidade da forma como a gente usa as coisas que a gente tem. E ele fala, que existem leis humanas que elas podem até frear alguns abusos, mas a lei humana ela não é totalmente potente, totalmente eficaz para corrigir o coração humano. Então esse impulso de se transformar, ele é individual. Então, muitas vezes alguém demonstra também que está fazendo aí alguma caridade, mas na verdade está fazendo só também um marketing pessoal, Então, o coração mesmo não foi atingido. Então, a nossa consciência registra tudo. Então, num determinado momento do nosso desencarne, nós vamos olhar para trás numa tela, com uma extrema tecnologia no nosso desencarne, e aí a gente vai poder ver o que a gente fez, o que a gente planejou e o que a gente se desviou. Desviar é normal. A gente ainda está na infância da humanidade, da evolução espiritual. Um desvio, mas não um completo se desviar totalmente do planejado. Então, dentro da lei de igualdade também é perguntado se Deus faz isso. Se é Deus que causa uma guerra, que é Deus que causa a pobreza, a desigualdade social. Porque se a pobreza é algo para moldar a gente, para corrigir a gente num determinado aspecto, para que a gente tenha uma elevação moral, teste a nossa paciência, a nossa resignação, então Deus faz isso. E o que o Livro dos Espíritos faz nessa lei de igualdade, o que ele nos fala, é que isso é obra do homem. Deus não faz isso. As leis de Deus são as leis de equilíbrio, que nos conduzem à felicidade. Deus não coloca ali uma guerra, não coloca a desigualdade social, a exploração, a escravidão, que ainda existe, inclusive no Brasil. Então Deus não cria isso. Isso é obra dos homens. E a gente sabe que assim como tem colônias espirituais elevadas, também existem colônias trevosas. Quem lê o livro Libertação vai ter contato com isso. O livro Libertação também, psicografado pelo Chico Xavier. Então, o que a gente poderia se munir, se proteger contra isso, seria a lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente sempre se pautar por isso. Pela empatia, a compaixão,
amar ao próximo como a si mesmo. E talvez agora, nesse momento que a gente está vivendo, talvez amar o próximo como a si mesmo seja ainda pouco. Talvez agora seja o momento da gente amar uns aos outros como Jesus nos amou. Porque aí é algo a mais. Porque às vezes a gente nem se ama, né? Então a gente não é nem referência, né? Amar o próximo como a si mesmo. A gente ainda não está nem se amando ainda do jeito que a gente deveria se amar. Então talvez o estágio de evolução, entrando no mundo de regeneração, a gente está indo para um terceiro mundo, hein? Então talvez agora, mesmo que de uma forma bem precária que nós temos pela nossa evolução, ainda somos pré-adolescentes na escala evolutiva, né? Que dão um trabalho danado para os nossos mentores. Então a gente, esse é a nossa referência. Esses dias, sábado retrasado, eu tive contato aí com o padre Júlio Lancelotti. E ele é uma referência, né, para o povo de rua, da pastoral de rua. E ele estava aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ele fez uma provocação, né, que não tinha como falar não para ele, de acolher os moradores de rua nas noites frias. Né, isso aconteceu e acabou várias igrejas, tem até Centro Espírita que fez isso, igreja evangélica, católica, que acabou abrigando alguns moradores. Já faz um tempo isso. Se a gente for ver o Meimei ali na Pauliceira, eles já fazem isso há vários anos, né? Fazem a sopa, o banho. E teve uma situação em que um morador de rua passou a noite inteira no frio, entrou numa crise de hipotermia e morreu na fila ali para pegar o café da manhã. Que havia uma doação de café da manhã, ele morreu na fila. E aí várias pessoas ficaram sensibilizadas e acabaram abrindo portas de templos, né? E agora aconteceu isso aqui nos sindicatos metalúrgicos. Então, existe um grupo de religiosos mais católicos, tinha alguns amigos espíritas lá também, inclusive minha coordenadora lá de João Ramalho estava lá. Então, assim, existe um grupo de pessoas que está lá auxiliando para fazer essa acolhida. Então, assim, existe muitas doações, vai faltar um pouco de comida no tempo, acho que até acabar o frio vai ter que pedir mais doação. Mas eu acho que o que precisa mais é voluntariado. É difícil. Imagina abrir aqui, vocês conseguiriam ter umas 3 pessoas aí, pelo menos, para acolher aí os moradores de rua todos os dias, até durante 2 meses. Não é fácil. Né? Mas se a gente fizer um pouquinho cada um, dentro daquilo, das nossas riquezas, né, de tempo, de possibilidade que nós temos, a gente consegue. Eu até dei um exemplo esses dias numa outra palestra que eu dei também. Eu conheci, porque eu faço parte de ONGs também que cuidam de crianças, e eu fui conhecer uma ONG em São José do Pinhal, perto de Curitiba, região extremamente fria também. Era frio abaixo de 0 quando eu fui lá conhecer. E eles têm várias casas que agrupam meninos, né? Meninos de rua. E tem o Fernando, que era um religioso, um frei, que usava roupa simples mesmo, né, franciscano, se não me engano. E em um determinado momento que ele viu que aquele espaço, ele já não precisava mais dele, já estava em boas mãos, que ele já tinha feito tudo o que tinha que fazer, ele resolveu sair dali e veio aqui para a Praça da Sé, para a Praça da República, morar junto com os moradores de rua. E veio. Imagina a abnegação, né? A gente falou de abnegação aqui. Imagina o que é isso. E aí, às vezes, ele ia lá, tomava um banho lá no... Esqueci o nome do mosteiro de São Bento. E reportava o que estava acontecendo, voltava para a rua. Então, imagina o que é isso, né? Abnegação. A gente não precisa disso, né? E lembrar também, aqui no nosso Evangelho também fala que... Vocês lembram que existiu o jovem, né, que procurou Jesus, dizendo que queria seguir, que queria ser um dos apóstolos. Perguntava: o que eu preciso fazer? E Jesus falou os 10 mandamentos,
e ele falou que cumpria todos. Então Jesus falou, então você está pronto. Então faça o seguinte, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem se acovardou naquele momento. E até Jesus, no nosso Evangelho, fala sobre isso, né? Na passagem aqui, não sei se de Mateus ou de Lucas, e ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque realmente é perigoso, é um perigo, né? É muito fácil ser corrompido, ser iludido pela riqueza. Né? Camelo não é um animal, né? Camelo é uma corda, né? Com vários fios e que não passa na agulha. Né? E tem outras explicações para camelo. Mas não é um animal. Então, é um exemplo assim de que é muito difícil, né? Quem tem a riqueza, mas sempre quem tem a riqueza é feito de instrumento para algo de evolução. Então, várias coisas aconteceram na humanidade, vários avanços tecnológicos. Então, assim, vários homens, mulheres foram usados para ter esse avanço tecnológico, o avanço do progresso. Agora, se eles aproveitaram disso para ter a sua ascensão moral, ascensão espiritual, é outra coisa. Dizem que Pôncio Pilatos evoluiu. Né? A gente tem um exemplo de Saulo, de Tarso, que era perseguidor de cristãos e se converteu para Paulo e se tornou um dos maiores evangelizadores, né, da história do cristianismo. Então existem exemplos de pessoas de posses, de conhecimento, de poder e que conseguiram evoluir. Então que nós possamos evoluir um pouco também, seguindo o exemplo desses cristãos ou não cristãos que evoluíram e que nós possamos fazer isso na nossa vida. A gente está no momento da última chance. A gente está vislumbrando um mundo evoluído. Então a gente vai ser útil aqui, tratando dele ser um mundo de regeneração, ou a gente vai ser útil num outro planeta, parece louco isso, mas é um outro planeta mesmo, que já existe e que está num processo de início de civilização. Então, com o nosso conhecimento, nós podemos ser úteis lá. Ninguém vai ser castigado. Todo mundo vai ser útil onde tem que ser útil. E nós estamos recebendo aqui a visita, né, o reencarne de pessoas que não se adaptam lá na frequência do mundo, uma quarta classe de mundo, e que estão aqui nascendo junto de nós. Então, nós estamos todos juntos, e é difícil. É difícil. As pessoas que estão tendo a última chance e não vão conseguir, e a gente está junto das pessoas que vêm de uma esfera superior para nos ajudar. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós nascemos nesse planeta, evoluímos com ele, e nós já fomos exilados de outros. Quem somos nós? Então, que nós saibamos utilizar da riqueza que a gente tem para fazer o bem ao próximo. E se a gente puder não dar esmola, mas transformar isso em salário, seria muito bom. Mas se a gente não consegue transformar isso num emprego, num salário, em algo digno, que a gente não faça com que aquela pessoa perca a dignidade humana. Se alguém não merece receber uma ajuda, não somos nós que vamos julgar isso. A gente oferece ajuda para todo mundo. Ela não vai ser capaz de receber ajuda, mas nós vamos oferecer. Que Jesus nos acompanhe, que façamos bom uso da nossa riqueza, da nossa pobreza, do nosso conhecimento, poder, que todos nós temos um pouco de poder. Obrigado.